vamos compor agora o painel 1, os desafios da gestão, preservação e segurança da informação arquivística no setor público. Convidamos ao palco Humberto Celeste Narelli, diretor técnico do arquivo Edgar Lenroux, da Unicamp, possui graduação em tecnologia em processamento de dados, especialização em educação, interdisciplinariedade e novas tecnologias, mestrado em engenharia mecânica e doutorado em ciência da informação. Atualmente é profissional de tecnologia da informação e comunicação, professor doutor da Faculdade de Tecnologia de Americana e membro correspondente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos. Alexandre Palmeira Mendonça, agente fiscal de rendas da Secretaria de Estado da Fazenda. Alexandre possui formação em Ciências da Computação, pós-graduação em Engenharia de Software aplicada à SOA e extensão em Administração de Sistemas da Informação. Trabalha há mais de 15 anos em posições de tecnologia da informação, passando por desenvolvimento, arquitetura de TI, arquitetura corporativa e CIO. Integra o Comitê Gestor do Sistema Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações do Governo do Estado de São Paulo, SPDOC. Finalmente, como mediadora, chamamos Ieda Pimenta Bernardes, diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, do Arquivo Público do Estado. Ieda possui graduação em História, especialização em organizações de arquivos. Desde 1997, coordena a implementação da Política Estadual de Gestão de Documentos e o funcionamento do Sistema de Arquivos SAESP. Autora dos livros Como Avaliar Documentos de Arquivo, de 1998, e Gestão Documental Aplicada, de 2008, é professora do curso de Difusão em Arquivologia, promovido pelo Arquivo Público do Estado e a USP Leste, e do curso de Introdução à Política e ao Tratamento de Arquivos da PUC São Paulo. É membro do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, e presidente da Comissão Estadual de Acesso à Informação, CEAI. Só para corrigir, por gentileza, convidamos Sérgio Anunciação Ortona, chefe do Departamento de Segurança da Informação e coordenador da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, a CADA do metrô. Sérgio é formado em administração e atua na área de segurança da informação desde 1999. É responsável pela gestão do sistema normativo e gestão dos processos de compliance do metrô. Integrou o grupo de trabalho que instituiu a instrução normativa do arquivo do SAESP, número 1, de 10/3/2009, e participou da Comissão Técnica de Documentos Digitais em atendimento ao decreto 57.285 de 2011. Muito bem. Agora que a mesa está toda composta, para a gente não perder tempo, eu já quero passar a palavra para o professor Inarelli, né, que vai nos falar um pouco mais sobre os desafios da preservação. Cada palestrante terá 20 minutos. Quem quiser fazer perguntas, por favor, façam por escrito, né, encaminhe aí para a equipe de apoio. Ao final das 3 apresentações, o professor Carlos Vaz retornará à mesa, então, para conversar com vocês sobre os temas propostos. Por favor, professor Inarelli, um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, gostaria de agradecer o convite. Tá? Para mim, é uma honra estar aqui com vocês, adoro vir ao Arquivo do Estado de São Paulo, me sinto muito bem aqui. Tá? Quero agradecer ao professor Fernando Padula, à professora Ieda também pelo convite e a todo mundo da organização aqui do evento. Tá? Então, antes de começar a minha palestra, eu queria fazer uma coisinha que eu acho que é importante para a gente, né? Pessoal, dá uma... cabelo... Espera aí que saiu aqui, mais uma vez. 1, 2, 3... Aí, de novo, com os meus colegas desse lado aqui, né? Espera aí, aqui, ó. Agora com o Sérgio, né? Boa. Será que vai sair todo mundo agora? Boa. Bom, gente, eu gosto desse ritual porque eu acho que é uma forma, primeiro, da gente registrar um pouquinho esse momento. Existem vários fotógrafos aqui, várias câmeras, mas eu acho que esse momento dessa fotografia, dessa selfie, dessa pequena brincadeira que eu fiz aqui, é uma forma da gente começar a pensar um pouco na preservação. Tá? Então,
no momento em que eu peguei esse equipamento, que nada mais é do que um computador, tá? Aqui eu tenho hardware, software, tenho um suporte aqui que armazena a minha informação, tirei as fotografias e, nesse momento, eu produzi automaticamente um documento digital. Tá? E também, automaticamente, eu produzi uma responsabilidade de como preservar esse documento, tá, ao longo das gerações, para que os meus sobrinhos, tá, os meus familiares, todos tenham acesso a esses documentos ao longo do tempo. Tá? Então, a questão da gente usar um computador, usar uma máquina fotográfica, usar uma máquina, uma filmadora digital para produzir documentos digitais é uma responsabilidade grande. Tem muita gente que produz e esquece esses documentos. Tá? E o esquecimento a esses documentos é o que realmente causa a perda dessa memória e a perda dessa documentação ao longo do tempo. Tá? Então, queria introduzir a palestra com essa questão e logo entrar na questão dos desafios, tá, relacionados a essa questão da preservação digital. Tá? Então, quando a gente pensa nesse documento que a gente acabou de produzir digitalmente, que a gente tem que levar esse documento por 50, 100, 200, 500, 1000 anos, eu não sei quanto tempo esse documento vai ser preservado, tá? É importante a gente pensar que, para que a gente consiga passar por todos esses processos de preservação, a gente tem que enfrentar inúmeros desafios, inclusive os desafios das tecnologias que virão. Não adianta só a gente pensar na tecnologia que a gente está trabalhando atualmente. A gente tem que pensar nas próximas tecnologias também. Tá? E no momento que elas entram no mercado e que elas são constituídas como novas tecnologias, a gente já tem que começar a enxergar essas tecnologias. E é nesse sentido que, se a gente não conseguir observar a evolução tecnológica, a instituição e as pessoas elas ficam obsoletas. Tá? Elas ficam obsoletas e a documentação ela é perdida por conta de problemas de obsolescência tecnológica. Tá? Se a minha instituição ela fica, entre aspas, parada no tempo e não evolui tecnologicamente, consequentemente, todo esse documento digital que a gente está produzindo hoje, tá? Que é uma necessidade, que é uma tendência, e eu digo que não é nenhuma opção, é uma imposição da nossa geração hoje. A documentação digital está sendo imposta para a gente, e a gente tem que saber como lidar com ela. Não é uma opção. Tá? Não é aquela questão de, eu quero produzir só papel e vou preservar papel. Não existe isso. A gente está produzindo digitalmente e naturalmente digitalmente. Tá? A gente, às vezes, produz e nem pensa na tecnologia que a gente está usando. Então, se a gente ficar parado no tempo, se a instituição ficar parada no tempo, a gente vai ter essa questão da obsolescência tecnológica. A gente precisa sempre acompanhar as questões tecnológicas para que a gente possa evoluir esses documentos ao longo do tempo. E também a questão da dependência tecnológica, que é o fato da gente produzir os documentos que a gente tem disponíveis no meio digital hoje e ficar dependendo daquela determinada tecnologia, como o disquete, como antigamente a gente tinha as fitas, né, as fitas VHS, cassete e outras tecnologias, mas a gente fica muito dependente delas. Se a gente não evoluir também e trocar essas tecnologias, a gente não sobe. Tá? Outra questão importante e fundamental, que é um desafio a ser enfrentado, isso é uma reflexão importante, até para a questão da concepção dos sistemas, no SPDoc e outros sistemas, que é a questão dos sistemas informatizados como única forma de gestão e preservação de documentos arquivísticos digitais. Tá? Então, se a gente imaginar que a única forma da gente acessar um documento, tá, e preservar um documento é através de um sistema informatizado, a gente coloca em risco a nossa documentação. Tá? Uma coisa é o sistema informatizado que faz a gestão e a preservação. Outra coisa é o documento.
Tá? Então, são coisas distintas. Tá? Se a gente, por um acaso, começa a misturar as duas coisas, a partir do momento que o sistema deixa de funcionar, eu perco completamente acesso a qualquer documentação dentro da minha instituição. Tá? Então, eu preciso preservar os documentos digitais de forma independente. Tá? Esses documentos arquivísticos de forma independente. Tá? É lógico, o sistema facilita o acesso, facilita a busca, facilita a gestão, traz todas as facilidades, mas o nosso sistema não pode ser o documento arquivístico digital. Isso tem que ser uma coisa muito clara. A gente, quando pensa em preservação, a gente precisa pensar nesse sentido. Tá? Outra questão que também foi colocada anteriormente é a questão da fragilidade do suporte, que, como eu já venho estudando, e várias pessoas já estudaram também, o suporte digital é o suporte mais frágil que a gente tem. Tá? Todo e qualquer suporte digital são frágeis. Tá? A fita magnética, a que a gente usa para fazer backup, é uma fita relativamente frágil, o HD é frágil, o pendrive é frágil, os disquetes são frágeis. Por incrível que pareça, o suporte digital, que é menos frágil, vamos dizer dessa forma, é o papel. Tá? Que eram aqueles cartões perfurados que a gente usava antigamente. Tá? Não é porque é o papel que não é um suporte digital. Tá? O papel é sim um suporte digital porque eu tenho informação digital registrada nele. Tá? Então, por incrível que pareça, aquele cartão perfurado ainda é o suporte mais confiável. Os demais, existem N problemas de preservação. Outra questão fundamental, falta de políticas de backup dentro das instituições. Tá? Eu acho que grandes instituições que têm uma TI forte conseguem superar isso, mas é uma questão fundamental. É importante a gente ter como recuperar a documentação, como recuperar os sistemas informatizados em caso de perda, em caso de falha de sistema, falha de HD. Tá? Então, é uma questão fundamental também. Outra questão que a gente coloca também como um desafio é a questão da digitalização. A digitalização, ela, hoje em dia, nem sempre é feita da forma que deveria ser feita. Tá? Então, às vezes, por alguma demanda específica, a gente pega um conjunto de documentos, digitaliza rapidamente e, às vezes, não se preocupa com a padronização, com o processo de digitalização, com os equipamentos que a gente está utilizando. Então, de fato, a gente precisa se preocupar em uma política onde a gente consiga estabelecer uma política de digitalização que seja fundamentada, que a gente tenha equipamentos e processos bem definidos para a digitalização. E outra questão importante que eu coloco também, tá, é a questão da inexistência ou repositórios arquivísticos confiáveis, tá? Da inexistência de repositórios arquivísticos confiáveis ou de repositórios que não têm sistemas de controle de confiabilidade nesses repositórios. Tá? Então, hoje os repositórios eles estão surgindo em várias instituições, mas nem todos têm a devida atenção para que a gente consiga garantir a autenticidade e a confiabilidade daqueles documentos que são armazenados dentro desses repositórios. Tá? Lembrando que eles vão guardar os nossos documentos arquivísticos digitais e que eles devem ser preservados. Tá? Existem alguns outros desafios, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu coloquei esses como os principais desafios que eu gostaria de apresentar para vocês. E, por fim, tá, pensando na questão da preservação da informação arquivística, tá, eu acho que, diante de todos esses desafios que a gente tem postos, de todas essas reflexões que a gente tem feito sobre a preservação digital, eu acho que não há forma da gente fazer preservação digital sem investimento. Tá? Então, o investimento em tecnologia ele é fundamental.
Tá? Então, a gente precisa, sim, de recursos para poder criar grandes repositórios institucionais e fazer a preservação dessa documentação ao longo do tempo. Tá? Não é porque a gente está deixando de ter o papel, está deixando de ter aquela equipe que anteriormente trabalhava com o papel, trabalhava com a preservação, com o acondicionamento e com a preservação da documentação em papel, que a gente não vai ter isso nas equipes de preservação digital. A gente tem, sim, que ter investimentos fortes nessa área. Investir em equipe, investir em equipamentos, em infraestrutura, ou seja, toda a parte tecnológica ela tem que ser muito forte. Tá? A gente tem que investir em pesquisa dentro das instituições. Tá? Por quê? Porque a gente não consegue, de fato, fazer a preservação sem investimento. Tá? A gente tem que olhar para a nossa instituição, entender que esses documentos digitais que a gente tem dentro da nossa instituição hoje, eles só são preservados, tá, através de processos de migração tecnológica, ou seja, a gente tem que levar esses documentos de uma tecnologia para outra, de forma com que eles não fiquem obsoletos, e tudo isso implica em investimento. Tá? Não é porque a gente está deixando de cuidar do papel que a gente está deixando de investir dinheiro. Tá? Então, a gente está economizando, tudo bem, na parte de capacidade de armazenamento, tá? No caso de espaço físico, a gente economiza nisso, mas a gente, ao mesmo tempo, tem a capacidade de armazenamento dos servidores e dos storage. Tá? Então, a gente deixa de investir no espaço físico, mas investe automaticamente em storages e equipamentos que fazem toda essa parte do armazenamento da documentação digital. Tá? Então, investimento ele é fundamental, tem que existir. Tá? A gente está passando um momento de crise, mas não são os momentos de crise que tem que colocar em risco essa documentação digital que a gente está trabalhando. Tá? Lá na Unicamp, a Neire está aqui com a gente hoje, a gente está fazendo um movimento grande também, junto à reitoria, tá? Da gente conceber lá dentro da Unicamp um repositório de documentação digital institucional da parte permanente da universidade, que atenda, tá? Todos os arquivos que têm documentação permanente, porque hoje a gente, vou dizer claramente, né, mas foi uma experiência que acho que veio na prática para a gente percebeu que algumas iniciativas que estavam sendo tomadas nos arquivos históricos e centros de documentação da Unicamp, elas não estavam tendo o efeito que deveriam ter. Tá? Então, a gente tinha, por exemplo, o AEL, que é a instituição onde eu trabalho, a gente tem o repositório do AEL. Tá? O CMU, uma outra instituição da Unicamp, tem o repositório de documentação do CMU. O SEDAI tem um outro repositório de documentação digital. O CIARC tem um outro repositório de documentação digital. Então, a gente tem, dentro de uma mesma instituição, que é a Unicamp, vários pequenos repositórios institucionais dos documentos, tá, dos arquivos e dos centros de documentação, e cada um trabalhando do seu jeito, da sua forma, da forma que poderia, que pode trabalhar. Porém, em algum momento, a gente conversou muito, a gente abordou algumas questões, a gente viu que a gente poderia unir esforços, tá, e tentar fazer com que a universidade pudesse proporcionar para todos esses arquivos um repositório institucional onde a gente pudesse colocar toda essa documentação de forma que tirasse aquela carga e aquele peso dos arquivos locais, que às vezes tem um profissional de informática, tem 2 pessoas de informática trabalhando lá dentro,
toda a carga de pensar em todos os elementos da preservação digital daqueles documentos que estão sendo digitalizados e que estão sendo armazenados naqueles arquivos. Então, a gente, assim, pensando na preservação, pelo menos para mim ficou muito claro que talvez essas iniciativas pontuais elas não garantissem a preservação dessa documentação ao longo do tempo. Garantiram até agora, mas será que vai continuar garantindo daqui para frente? Será que os arquivos, os pequenos arquivos e centros de documentação vão conseguir garantir? Então, a gente está num esforço bastante grande de criar esse repositório institucional dentro da Unicamp, onde a ideia é que esses arquivos compartilhem esse repositório institucional e, na minha opinião, já utilizando a própria nuvem para poder fazer a guarda dessa documentação. É lógico, uma nuvem privada, com todos os critérios, com todas as questões relacionadas à preservação e à continuidade dos documentos que são armazenados lá. Tá? Então, coloquei um exemplo, eu acho que é importante, porque é um exemplo prático nosso, mas acho que vale a pena colocar para todo mundo aqui. Então, investimento, pessoal, fundamental. Infraestrutura. Tá? A gente ter uma infraestrutura de TI que, com storage, com backup, com redundância, com energia, com clima, para que esses equipamentos funcionem, com barreiras de segurança, são fundamentais, a infraestrutura é fundamental. Ter políticas, processos e procedimentos para que a gente tanto produza documentos digitais, quanto digitalize documentos digitais, quanto tenha políticas de preservação digitais são fundamentais também. Tá? Investimento em equipe também é fundamental. Ou seja, a gente precisa ter o pessoal da TI trabalhando junto com o pessoal da área de arquivos, trabalhando junto com o pessoal da área jurídica, trabalhando todo mundo junto. E todo mundo falando a mesma língua. Tá? Não adianta o pessoal da Prodesp desenvolver um sistema arquivístico e não conseguir falar a língua do arquivo. Tá? Então, todo mundo precisa estar fazendo, a equipe toda precisa estar bem treinada. E a legislação, acho que a IEDA sabe lidar muito bem com isso, tá? Mas também é fundamental. Então, resumidamente, tá? Essa era o que eu queria passar para vocês, principalmente colocando um pouco dos desafios e colocando um pouco do ponto de vista do que a gente precisa, muito resumidamente, para fazer a preservação da informação arquivística. Tá? Então, agradeço a todos, tá? Obrigado por tudo, e eu vou preservar essa fotografia aqui por muito tempo. Obrigado. Eu gostaria, então, depois, ao final, a gente vai abrir, né, para comentários, para perguntas, então vamos aguardar, viu? Porque eu fico tentada a já conversar, mas tenho que ser disciplinada aqui. Então, eu vou passar diretamente a palavra para o Alexandre, para que ele fale o que ele quiser. Né? Ele é um grande especialista, a gente tem contado muito com ele no comitê gestor do SPDOC, trabalha na Secretaria da Fazenda, né? uma secretaria de ponta na área de tecnologia, tem compartilhado conosco, ao longo do tempo, das nossas angústias, né? Então, eu vou deixar ele muito à vontade para transitar aí entre essa área, as preocupações dos arquivistas e dos arquivos e as preocupações mais voltadas aí para a área de tecnologia. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, né, ao Padula, à IEDA. Na apresentação acabou sendo falado muito que eu tenho uma carreira focada em tecnologia. Mas, apesar de eu ter essa proximidade muito grande com tecnologia, eu cheguei a fazer um bacharelado em letras, então eu tenho um pouco de sentimento com a parte de informação, não só com a parte de tecnologia, com a gestão documental. Trazendo até um pouquinho de história também do o que aconteceu desde que eu entrei na Secretaria da Fazenda,
Eu já entrei como o fiscal, mas com especialização em TI. Isso provocou a criação do concurso focado em TI, trouxe um conjunto de pessoas orientados para fazer a gestão, não só documental, mas de tecnologia, de um acervo gigantesco da Secretaria da Fazenda, principalmente de obrigações acessórias. Então, hoje, a mais conhecida é a Nota Fiscal Eletrônica e a Nota Fiscal Paulista, que, inclusive, há pouco tempo atrás foi lançado um aplicativo da Nota Fiscal Paulista oficial, que agora as pessoas podem até fazer doações pelo celular, tirando foto do cupom fiscal eletrônico, ou fazer doações, ou simplesmente acompanhar os seus créditos, enfim. Pequena propaganda da equipe que realizou essa construção. Muito bem feita. Mas, logo no começo, teve assim que chegamos, foram mais de 100 colegas de TI para tomar conta dessa infraestrutura muito grande e também do desenvolvimento de projetos. Um dos projetos que foi apresentado à época era de gestão documental corporativa. E o mais interessante, às vezes, de contar histórias da Fazenda é contar o fracasso. Eu gosto de contar fracasso. Tem gente que fala que eu sou pessimista, eu acho que é um pouco mais racionalista. É bom falar de fracasso também, porque nem tudo são flores. Na Fazenda se imaginava, poxa, precisamos eliminar a produção de documentos físicos, precisamos racionalizar, evoluir com tecnologia, agora temos equipe técnica grande. Ok. O projeto ele deu certo ao ponto de fazer o levantamento de quais seriam as necessidades tecnológicas para a preservação, quais seriam as necessidades tecnológicas para garantir que a produção seja feita de documentos e que eles durem por um bom tempo, que eles tratem de workflows, né, de processos de trabalho, mas ele pecou num aspecto importante. A maioria dos processos de trabalho que tramitavam na Secretaria da Fazenda em papel não eram de propriedade da Secretaria da Fazenda. Eles eram processos de governo. Então, licitações, processos de RH, processos administrativos, como um todo, eles não eram da Secretaria da Fazenda, não era da atividade fim, era da atividade de meio. Então, não adiantava investir demais numa tecnologia excelente para o armazenamento, a custódia de documentos digitais, sendo que, na verdade, onde isso teria uma grande economicidade seria para o governo como um todo. Isso acabou fazendo com que eu me envolvesse tanto com a Comissão de Arquivos e Documentos e Acesso da Secretaria da Fazenda, até o coordenador está aqui, o Juliano. Acabei me envolvendo também com o projeto do SPDOC, até pela experiência que eu tive aí na Secretaria da Fazenda. E, ao longo do tempo, também acabei virando diretor de TI da Fazenda, não sou mais. Mas, enfim, foi uma experiência interessante que acabou trazendo... acabei me envolvendo muito nesses problemas da gestão da TI, problemas de preservação de documentos digitais, junto com os documentos físicos, com a experiência com a CADA, e segurança da informação pelo fato de ter uma área de segurança da informação vinculada à TI da Secretaria da Fazenda. Então, eu não estou aqui para, talvez, dar grandes desafios, mas tentar trazer um pouco a realidade do que aconteceu na Secretaria da Fazenda para criar um pouco mais de reflexão, um pouco mais concreta. Então, de gestão, o que a gente pode falar? Na Fazenda, há uma produção documental muito grande. Então, aproximadamente 10 expedientes são criados por minuto. Essa quantidade de expedientes, processos, são protocolados num sistema que existe há muito tempo, chamado GDOC. Ele foi criado no começo dos anos 2000, e ele existe até hoje. Quando a gente fala de preservação, aqui está um aspecto interessante. Esse sistema já está à beira da morte. Por que ele está à beira da morte? Porque ele parou de ser evoluído considerando que ia entrar o SPDOC para o Estado inteiro. Ele ia ser oferecido para o Estado inteiro, uma solução corporativa. Por diversos problemas, a solução não foi implantada na Fazenda, esperamos que seja implantada ainda esse ano, mas acaba trazendo para a gente essa questão de, poxa, será que a gente consegue realmente manter todos os dados íntegros e confiáveis por longo tempo? Uma solução que foi construída nos anos 2000, ninguém pensou se ela ia ser capaz de durar por 20 anos.
E agora estamos enfrentando dificuldades para manter ela funcionando. Então, não adianta, como no suporte papel, a gente faz um pequeno investimento só para comprar o papel, produzir os documentos neles e preservar. No suporte digital existe um problema mais sério, que é a manutenção do suporte. Então, ok, antigamente tinha o disquete, tinha o pendrive. Hoje em dia, quando você vai centralizando o armazenamento, você tem data centers inteiros só para tomar conta de armazenamento. Esse data center, não adianta eu fazer um investimento, cortar a fita do data center, né? A gente não faz isso. Mas não adianta cortar a fita e achar que não precisa mais gastar nenhum dinheiro nisso. Pelo contrário, o equipamento ele tem que ser mantido vivo. E, eventualmente, acaba a garantia do equipamento, acaba o tempo de vida útil dele. Eu preciso trocar por um equipamento novo. E, do ponto de vista orçamentário, muitas vezes acham que isso é um investimento, de novo, que eu estou fazendo. E causa um problema sério para a TI, de como que eu vou justificar por que eu estou fazendo um investimento agora, por exemplo, 5 anos depois, que é quase a mesma coisa, o mesmo objetivo do investimento que eu fiz há 5 anos atrás. Não é um investimento. Isso é manutenção. Isso é muito difícil de conversar com os patrocinadores e com os ordenadores de despesa dos órgãos. Eu vi isso muito claramente na Secretaria da Fazenda. Então, lembrando que o investimento muitas vezes é confundido. Isso não é um investimento, é a manutenção de uma plataforma, de um suporte que existe. E não necessariamente ele é barato, ele pode ser um pouco caro. Mas olhando unicamente para o investimento que está sendo feito naquele momento. E qual é o valor que aquilo está agregando ao longo do tempo, a longo prazo? Qual que é o custo total de propriedade que eu tenho por manter uma plataforma tecnológica que vai ter duração de 20, 30, muito mais anos? Isso, muitas vezes, como até o professor Vaz falou, é difícil de conseguirmos mostrar que esse investimento de curto prazo vai ter um valor muito maior no longo prazo. Muitas vezes é mais fácil cortar no curto prazo e causar um prejuízo muito grande na organização. Então, voltando um pouquinho aqui para a apresentação, atualmente, a gente, na nossa CADA, existe uma preocupação muito grande com a eliminação de documentos físicos. Muito bem, porque, até a brincadeira que eu costumo falar, né? As unidades olham para trás, elas veem aquelas caixas cheias de documentos e falam, todo dia chegam lá na unidade e vê, putz, essas caixas ainda estão aqui, né? Eu preciso me livrar dessas caixas. Não está ocupando muito espaço. Ok, chega uma hora que ela consegue eliminar. Até ela vai racionalizando porque ela está sentindo na pele o problema. A partir do momento que você digitaliza todos os documentos ou passa a produzir muitos documentos, aqueles físicos param de crescer. A unidade fica feliz. Aí o problema vira da TI. A TI que fica com os armazenamentos sob sua custódia. E eles precisam ser mantidos, eles precisam ser eventualmente aumentados. Se a gente não eliminar o digital, o que vai acontecer é que eu tenho que ficar, em longo prazo, mantendo documentos muito antigos e que talvez nem tenham mais valor. E aquilo é o tal do investimento que eu tenho que ficar justificando para os ordenadores de despesa. Será que, se eles soubessem que, eventualmente, hoje a gente está guardando notas fiscais eletrônicas que já poderiam ser eliminadas, o quanto de valor que a gente está gastando hoje com armazenamento que poderia ser economizado se eu aplicasse realmente a tabela de temporalidade em documentos digitais? Mas, eventualmente, isso não é facilmente percebido pelas unidades, justamente porque está sob custódia da TI. Isso precisa ser, com certeza, avaliado por todas as unidades que tenham documentos digitais. E isso não é uma preocupação só da TI, tem que ser uma preocupação do negócio. Afinal de contas, ele deveria ser o custeador dos investimentos em TI, para manter os seus processos e documentos de negócio. O sistema que a gente tem hoje ele é muito orientado ao protocolo, é simplesmente a abertura do procedimento, do processo, a abertura do expediente e a gestão de por onde tem passado aquele documento. É quase um tracking. Ele não é tão preocupado com a gestão arquivística, ele ajuda sim a CADA a saber o que ela tem que eliminar. Mas é muita gestão focada em acervo físico, não trata tanto a gestão do acervo digital. Num sistema mais orientado a documentos digitais, como o SPDoc propõe a classificar todos os documentos que tramitam por ele, se eu já tenho também o relacionamento com os documentos eletrônicos que existem, eu posso, periodicamente, rodar uma lista de eliminação de documentos e executá-la, simplesmente.
É possível fazer a eliminação automática ou em determinados eventos. Atualmente, o nosso sistema não faz esse tipo de coisa, tanto que a gente só faz a eliminação física. Os documentos digitais também têm um desafio mais complexo, que nem sempre são o que a gente entende como arquivo tecnológico. Estamos muito acostumados a pensar em PDF, em doc, Excel, documentos de ferramentas de produtividade como o Excel, PowerPoint, inclusive. Esse aqui vai ser um documento da massa de documentos desse evento. Mas e as bases de dados? E os sistemas de informação que nós temos hoje? O que, afinal de contas, é o documento que está presente naquela base de dados? Será que todas as informações que estão presentes naquelas bases de dados têm as mesmas temporalidades? No caso, pegando um caso bem concreto, a nota fiscal eletrônica, existe provavelmente uma tabela enorme, que eu sei que cresce 1 tera por mês, gerando uma necessidade de armazenamento muito grande para a gente, de nota fiscal eletrônica. Por mês, cresce 1 tera. Ok, essa tabela de notas fiscais eletrônicas, mas existem diversas outras tabelas de informações acessórias. Por exemplo, quem mandou a nota fiscal eletrônica, talvez o documento original, com assinatura, com certificação digital. Quanto tempo que eu tenho que... O que, afinal de contas, é o documento nessa base de dados? É o que a pessoa enviou? Provavelmente. Mas será que eu não tenho que manter também a base de dados, algumas informações das bases de dados também, junto com o documento? Isso nem sempre é claro. Nem sempre está bem claro para as unidades que tratam, para as comissões de avaliação de documentos, e, às vezes, para as áreas de negócio também. Porque elas têm muito essa visão do documento como se fosse um arquivo, não como se fosse uma informação permeada em bases de dados, com diversas interoperabilidades entre sistemas, que aquele conjunto de sistemas e bases é que formam o que, na visão de um usuário ou de governo, seria o documento. Mas gera uma complexidade muito grande, inclusive, para a eliminação. Afinal de contas, se eu decido que eu vou eliminar algum documento de uma base de dados, o que eu realmente tenho que eliminar da base de dados? Não é apagar um arquivo. Talvez seja apagar linhas de tabelas, e de várias tabelas. Será que não vai ter um sistema procurando um dado que já foi eliminado? São diversas complexidades que aparecem quando a gente trabalha com documentos digitais orientados à base de dados. E hoje a gente tem uma necessidade muito grande na Fazenda, imediata, de sistemas básicos, infraestruturais de gestão documental e arquivística. Existem alguns projetos da administração tributária que gostariam de reduzir a necessidade de pessoas irem para postos fiscais fazerem abertura de solicitações. Então, por exemplo, solicitação da isenção de PVA para deficiente físico. Hoje, a pessoa tem que comparecer pessoalmente para um posto fiscal para apresentar toda a sua documentação. Se a gente quer reduzir o gasto do Estado, e uma das possibilidades que a tecnologia dá é tentar informatizar os processos, eletronizá-los e, eventualmente, diminuir a presença física do Estado e fazer uma presença maior digital, eu tenho que ser capaz de aceitar, eventualmente, documentos digitais, como o Poder Judiciário já faz. Aceita documentos trazidos pelos próprios usuários e não necessariamente tem um tratamento de digitalização tão forte. O nosso Tribunal de Contas do Estado também tem aceitado muitos documentos digitais. Existem alguns padrões, mas será que no futuro a gente não vai usar o celular para tirar uma foto de alguma coisa e submeter pelo próprio celular um procedimento desse? Será que eu não tiro uma foto minha do meu RG, uma foto do CPF, um comprovante de endereço e submeto para o órgão para fazer? Qual que é o padrão de digitalização que está sendo feito aí? É mais um desafio que eventualmente vai aparecer. E a Fazenda ela tá querendo esse tipo de sistema agora. Será que vale a pena a Fazenda investir num sistema próprio de gestão documental e de processo, sendo que parece que é o Estado inteiro que precisa disso? Será que não deveria ser uma definição corporativa? De tecnologia, aí não tem jeito, eu vou ter que falar de tecnologia. A gente tem um sistema atual hoje, que eu já disse, não tem possibilidade de evolução, mas mais de 20 sistemas criam e tramitam expedientes na Fazenda. Eu vou ter que, eventualmente, mudar para um sistema novo e tratar todo esse legado. É um problema tecnológico.
Ao mesmo tempo, existem recursos escassos, não só na Fazenda, mas, obviamente, no Estado inteiro. Dá-se prioridade muito grande no Estado, na Fazenda, para sistemas orientados a atividades fim. Um sistema de gestão documental é visto como uma atividade meio, não vai atingir um resultado claro para a administração tributária, para a administração financeira, e, eventualmente, a gente acaba tendo menos recursos para trabalhar com um sistema que é básico, né? Seria um sistema de infraestrutura básica, que, eventualmente, deveria ser fornecido pelo governo como um todo, para o governo como um todo. Às vezes, até no modelo de coparticipação, se a Fazenda tem, eventualmente, profissionais de TI que tenham capacidade de promover colaborativamente um sistema, por que não? Com outras unidades. E chegar num modelo como esse, que a gente sabe que existe no governo federal, coisas semelhantes. E outro problema muito complicado, por exemplo, para sistemas de gestão mais infraestruturais, é que não existe uma ascendência hierárquica para essas coisas mais corporativas. Então, se na Secretaria da Fazenda me falam você vai construir um sistema de gestão documental, a unidade está mandando fazer. E se o Arquivo do Estado chega e fala, não, mas você está construindo do jeito errado. Quem é que vai... O Arquivo do Estado ele consegue chegar lá na Fazenda e bloquear a construção do sistema sem seguir as regras de arquivística? É um problema. Ainda em tecnologia, será que o certo é comprar ou construir uma ferramenta? A gente vê diversas soluções de mercado. Vamos falar de algumas soluções nesse evento hoje. Ou é construir, fazer na mão. Eu tenho aqui um gráfico, não sei se está muito visível aqui. Ele vem de uma empresa de pesquisa em tecnologia chamada Gartner. Ela mostra que cada bolinha é um fabricante de tecnologia de gestão documental, hoje mundial. Tem vários aqui. Tem algumas soluções de software livre, tem algumas soluções de software privado, que tem que adquirir as licenças de uso. Em primeiro momento, pode ser que seja mais barato ir para uma determinada solução. Será que a longo prazo eu não vou gastar muito mais com manutenção do que a aquisição que eu fiz e valeria a pena talvez ter investido mais no começo? São questões que têm que ser avaliadas. É isso que a gente chama de custo total de posse ou de propriedade. Eu não posso olhar só o investimento inicial que é feito numa tecnologia, eu tenho que ver ela a longo prazo. Será que ela vai aguentar 50 anos? Dificilmente. Eu vou ter que migrar para outra tecnologia no meio do caminho. E o custo para migrar talvez seja muito alto. Esse mercado de gestão está pulverizado, tem que ser feito estudos complicados com ele. E quem é capaz de manter essa solução por um longo tempo? Será que é uma unidade só? Talvez o modelo colaborativo permita que soluções durem mais tempo do que um modelo centralizado. E mais alguns desafios aqui para tentar encerrar. Como que eu adapto esse plano de classificação hoje no Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Internet foi criado em 2013. Ele fala, por exemplo, em manutenção dos dados de acesso e registro a provedores de serviço. O governo é provedor de serviço, sejam sites dele, um Detran, um site do Poupatempo. Todos os dados de quem acessa aquele sistema têm que ser mantidos. Qual que é a temporalidade disso? Por quanto tempo que eu tenho que manter esses registros? Será que é um volume muito grande de dados? Todo mundo que acessa um sistema, um site, por exemplo, ao longo de um dia, ao longo do mês, eu vou gastar muito mais com armazenamento. Eu preciso definir isso claramente. Quanto tempo que eu tenho que manter esse tipo de dado? E qual é o valor para o Estado de manter tantos dados assim? Que, eventualmente, não é a atividade do Estado manter isso. Como que ele diferencia esses documentos digitais da eliminação em bancos de dados? Isso eu já comentei, né? Eventualmente, muitas tabelas diferentes. Essa preservação em longo prazo de documentos digitais. Até o diretor aqui do Arquivo Nacional teve a matéria, até passou no Fantástico, né, sobre esse arquivo do Ártico. Muito interessante. Utilizaram filmes de 35 milímetros para manter dados por mais de 1000 anos, até 10 mil anos. E a mídia é muito frágil, como o colega já falou. As mídias digitais hoje são muito frágeis. Como que eu garanto não só o suporte físico, mas como que eu garanto que eu consigo abrir aqueles documentos, que eu consigo visualizar o conteúdo daqueles documentos? Será que, se eu produzo hoje um documento do Word, daqui a 20 anos eu vou conseguir abrir aquele documento do Word? Será que ainda vai existir o Word? Quando eu lembro dos anos 90 que eu usava muito o WordStar. O que é o WordStar hoje? Não é nada. Será que alguém consegue abrir um documento do WordStar hoje?
e, principalmente, como que a gente preserva esses documentos digitais com altas restrições orçamentárias. Essa visão de curto prazo, de contenção de despesas, versus a necessidade de manter aquilo por longo prazo. Existem investimentos que precisam ser feitos. Eles não podem ser negados. Acho que o meu tempo acabou. Eu tinha algumas soluções, a gente pode discutir depois. Passar a palavra, então, para nosso colega, colaborador de sempre, Sérgio Ortona, do Metrô. Bom, pessoal, na realidade, bom dia a todos, né? Meu nome é Sérgio Ortona, né? Queria agradecer aí ao Arquivo do Estado o convite, né, ao Padula, à IEDA, né, que a gente já tem feito alguns trabalhos juntos há algum tempo aqui. E, na realidade, a minha apresentação junto com vocês, demonstrar os nossos sofrimentos, né, na questão da gestão documental, né, principalmente digital, né. No começo, olha, eu tenho 18 anos de TI, 18 anos de segurança de informação e 10 anos também tratando a questão de documentação. E a parte de segurança de informação, eu vou dizer para vocês, é muito sofrida, porque a gente tem que tratar tanto dos aspectos de segurança do mundo digital, como do mundo papel ou qualquer outro mundo de informação. Tá? Então, eu queria compartilhar com vocês aqui alguns aspectos que eu tenho certeza que na empresa de vocês não acontecem, né? Primeiramente, eu gostaria só de apresentar o conceito de segurança de informação para que todo mundo esteja mais ou menos nivelado qual é a base do conceito, qual é a base da segurança da informação, né? A segurança da informação ela tem 3 pilares principais. A questão da integridade, ou seja, a informação íntegra e que ninguém consiga alterar. A questão da disponibilidade, a informação tem que estar disponível sempre que eu precisar ter acesso a essa informação. E a questão da confidencialidade, que somente as pessoas que podem ter acesso àquela informação é que deverão ter. Tá? Então, isso aqui é só uma introdução com relação a isso. Outro aspecto importante é o seguinte: documentos digitais, documento papel continuam? Com certeza continuam durante um bom tempo. Até porque, hoje, quando eu faço, por exemplo, um contrato, na minha empresa eu posso ter totalmente digital, mas eu não posso exigir do meu fornecedor que ele tenha assinatura digital para poder assinar um contrato comigo, por exemplo. Tá? Uma grande dificuldade, hoje em dia, os documentos digitais eles são criados aleatoriamente. Onde são criados os documentos digitais na empresa de vocês ou na vida de vocês? É no PC, é no telefone, é numa série de dispositivos, né, que você não tem controle. Tá? Eu vou dar um exemplo. Se um diretor resolve fazer uma carta, assinar digitalmente, encaminhar essa carta assinada digitalmente para um outro órgão, esse documento é válido? Com certeza. Ele tem a competência, tem a assinatura digital, o documento digital é válido, certo? Só que é o seguinte, esse documento eventualmente ficou armazenado aonde? No notebook dele ou no equipamento dele. Como é que ficou a gestão desse documento arquivístico que, de repente, é de propriedade da empresa? Ficou no notebook dele? Os documentos hoje, existem várias formas de você assinar um documento. Manualmente, eletronicamente, digitalmente ou biometricamente. Ou seja, a possibilidade de assinatura de um documento digital hoje ela é vasta. Tá? Só que todas elas têm alguns problemas com relação à sua preservação e recuperação. São armazenados adequadamente os documentos digitais? Como eu disse anteriormente, possivelmente a maior parte deles não são armazenados adequadamente, a menos que TI tenha todo um preparo na empresa para fazer esse armazenamento com sistemas que você consiga ter rastreabilidade, recuperação e assim por diante. Questão do backup e restore, né, como o Inarelli colocou agora há pouco. Né? É o seguinte, na empresa de vocês, né, os documentos digitais eles são backupeados a partir de onde, são preservados aonde, você consegue rastrear isso, né? Porque, queira ou não queira, a questão dos documentos digitais ela ainda está muito solta nas empresas.
As pessoas têm iniciativas próprias, as áreas começam a ter iniciativas próprias e começam a desenvolver soluções técnicas e assinar documentos digitalmente sem padronização, sem que a empresa crie um padrão para isso, ou que a empresa receba padronização para poder tratar essa questão. Os documentos são aceitos legalmente? Têm autenticidade? Depende de como eles são gerados, de como eles são assinados e de como eles são tramitados. Tá? Recuperar um documento digital com a questão da obsolescência tecnológica é uma dificuldade muito grande hoje você dizer que consegue recuperar um documento que você gerou há 10 anos atrás. O metrô tem um problema muito sério. Nós, por exemplo, no metrô, nós temos documentos de engenharia. Certo? Esses documentos de engenharia eles têm que durar 100, 200 anos, porque uma estação de metrô ou um túnel, eu tenho que ter a documentação dele e ser recuperável no prazo em que existir metrô. Porque ali, inclusive, tem responsabilidades técnicas envolvidas. Tá? Não só do metrô, como de fornecedores, projetistas, empresas de engenharia que prestam serviços para o metrô. Hoje em dia, a questão da autoria do documento, né, é muito vulnerável. Né? Hoje é um copia e cola de lá para cá. Né? A gente vê hoje muita gente aí fazendo trabalho de mestrado, de repente começa a copiar coisa daqui, coisa dali, né? E de quem é a autoria daquilo? Né? Hoje existe software até que ajuda a identificar se aquilo foi copiado ou se foi criado pela pessoa. Tá? Até nisso a tecnologia está ajudando, né? Mas nós temos um problema muito grande aí da questão da vulnerabilidade da autoria. E a questão da digitalização? Né? Tem empresas aí, ou áreas da empresa, que começam a fazer a digitalização e começam a jogar fora o documento original, né? Sem nenhum cuidado, sem nenhuma preocupação. Né? Ou seja, se as empresas não tomarem uma ação de disciplinar isso, né, é o seguinte, quanto que nós não vamos perder de documentos originais ou documentos probatórios? Esse é o nosso grande problema hoje. Eu queria fazer um paralelo aqui, né, da segurança da informação com a gestão documental, para a gente ver que existe muita similaridade. Né? Enquanto nós falamos de integridade na segurança da informação, do lado do arquivo nós estamos falando do quê? Da diplomática, autenticidade, fidedignidade, autoria. Quando nós falamos da disponibilidade, é o documento preservado, recuperável e acessível. Quando nós falamos da confidencialidade, nós estamos falando do quê? Do documento com acesso controlado. Então, aqui são os aspectos de segurança em relação ao arquivo. Agora, e de TI em relação ao arquivo? A equipe de TI, o que existe para eles são metadados. Para a equipe de arquivo, são os descritores. Para a TI, banco de dados. Para o pessoal de documentação, acervo documental. Aqui nós temos um problema muito sério, né? Porque quando nós falamos em banco de dados, nós não estamos falando de documentos. Tá? Existe um problema conceitual aqui muito forte e que a gente tem que tomar muito cuidado. Você ter banco de dados não significa que você tem documento preservado. Porque, muitas vezes, documento ele tem que ser assinado, ele tem que ser comprovada a autoria do documento. E, em base de dados, enquanto estiver naquele sistema, ok, ele tem controle de quem acessou, de quem aprovou e assim por diante. Como é que você migra o banco de dados com todas essas características para um outro ambiente? O documento você migra, desde que ele seja preservado, assinado digitalmente. Então, quando eu falo hoje em criar um documento, como diz a própria instrução normativa, ele tem que ser preservado em formato e conteúdo, inclusive com assinatura digital, e ele ser portável. Quando eu tenho o banco de dados, eu perco essa capacidade de portabilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala nessa questão de TI. Hoje eu tenho um banco de dados em que, se o sistema está num determinado ambiente, eu consigo controlar quem acessou, quem aprovou e assim por diante. Amanhã você migra de um sistema A para um sistema B, que não é o mesmo proprietário. Você perdeu todos os controles.
sobre aquela informação. Você pode até levar os dados, mas os controles você perdeu. Ou seja, como você amanhã vai apresentar isso como prova? Então, esse é um aspecto bastante importante quando nós falamos da questão de documentos. A questão do relatório, no caso de TI, e no caso do acervo documental, nós estamos falando do documento digital propriamente dito. Tá? Então, tem aspectos aqui muito preocupantes, né? E eu, como eu disse para vocês, vamos dividir isso com vocês, porque nós temos que achar solução para tudo isso. Tá? A questão da validade legal dos documentos arquivísticos digitais. Né? O papel você transforma em microfilme, e o microfilme tem validade legal. A lei permite que você possa jogar o papel fora, porque ele diz que um documento microfilmado tem valor legal. Tá? Eu sei que o pessoal do arquivo, obviamente, quer preservar o documento papel também. Mas eu acho assim, quando ele tem valor histórico, é necessário realmente preservá-lo. Mas quando nós temos a questão do microfilme, isso ajuda muito a empresa a eliminação do papel. Então, essa é uma vertente. A segunda vertente é a seguinte, um documento que nasce digital, para ele ter valor legal, né, pelo menos para uma empresa não pública, né, para uma empresa privada, ela só consegue fazer um documento digital ter valor legal se ele fizer um translado do documento. Ou seja, eu tenho que ir no cartório, levar o documento digital, chegar lá no cartório e falar, olha, eu quero fazer um translado desse documento. Que aí sim o cartório pode gerar uma via digital e até uma via papel, e dali para frente você passa a usar ele com validade legal, porque o cartório deu fé pública a esse documento, ele passou a ter valor legal. Certo? Já você transformar ele, embora nós tenhamos agora a Lei 12.682, cujo objetivo, na realidade, era dar validade aos documentos digitalizados, né, o mesmo valor de original, né, percebeu-se que isso não era possível. Tanto é que foram eliminados justamente os artigos que davam essa possibilidade, que é o artigo 2, 5 e 7 dessa lei, que dizia o seguinte, que o documento digitalizado teria o mesmo valor probatório de um documento de origem papel, por exemplo, tá? Ou até mesmo de origem digital. Tá? Mas o que a lei, na realidade, acabou ficando? É o seguinte, você pode fazer microfilmagem do documento, pode colocar assinatura, e ele tem valor para você, mas, do ponto de vista legal e probatório, sempre você vai ter que manter o original papel, e ele é que deverá ser apresentado como prova. Tá? Então, essas são algumas das dificuldades que nós temos no tratamento do documento digital. A legislação, né, que nós hoje estamos perseguindo, aí, buscando alternativas de solução de gestão de documentos digitais, elas estão praticamente alicerçadas nesses três resoluções criadas pelo CONARC, né, para atender a Lei 8.159, que é o CONARC 20, que dispõe que você passa a fazer gestão dos documentos arquivísticos digitais, certo? A Resolução 25, que criou o EARC Brasil, que, na realidade, é um modelo, né, de requisitos básicos que qualquer sistema de gestão de documentos digitais tenha que ter. Depois foi criada a Resolução 32, que, na realidade, criou os metadados necessários para que você atenda esses requisitos. Tá? E nós temos aqui, no Estado de São Paulo, a Instrução Normativa APE 01, né, de 2009, que criou aí as diretrizes e procedimentos para que se possa tentar fazer uma gestão administrativa dos documentos digitais da melhor forma possível. Tá? Bom, como é que nós garantimos essa questão da integridade, né, e atendemos à legislação? Existem algumas alternativas. Existem ferramentas no mercado que ajudam você a fazer gestão desses documentos, como já disse aqui, existem várias. Tá? Mas, na realidade, o que a gente precisa se preocupar é com o documento. Na realidade, nós temos várias formas aqui de preservar, de manipular a informação, de tramitar a informação, né, e até de preservá-la em banco de dados.
mas o importante é definir o documento. Como que nós vamos tratar esse documento? Porque se amanhã eu sair dessa ferramenta e for para outra, eu tenho que conseguir levar o documento com todas as características que ele precisa ter para ser mantido. Porque a evolução tecnológica me obriga a mudar de sistema, me obriga a mudar de ambiente tecnológico, né? E como é que eu faço? Se o documento digital ele funciona naquele ambiente, eu vou levar para um outro, como é que eu faço? Se as informações do documento não estiverem no próprio documento, eu não consigo fazer isso. Nós vamos perder a informação. Ou vamos perder o controle sobre a informação. Então, esse é um aspecto que a gente precisa pensar muito, discutir, tentar discutir o padrão do documento, e não necessariamente a tecnologia que envolve o documento. Tá? Então, eu acho que é um aspecto importante que a gente precisa discutir muito. O professor Inarelli aqui, né, ele criou aqui os 10 mandamentos de preservação digital. Hoje ele já colocou alguns aqui. Né? Eu não vou ler todos, mas manter uma política de preservação, não depender de hardware específico ou de software específico, certo? Poder migrar o documento de um ambiente para o outro através de portabilidade e assim por diante. Nós temos agora uma vantagem, a assinatura digital. A assinatura digital ela permite que você mantenha a integridade do documento. Por quê? Porque ele pega e encapsula o documento, né? Através aqui da medida provisória 2200, foi criada a questão da assinatura digital. A assinatura digital, qual é o objetivo dela? Identificar pessoas físicas, pessoas jurídicas, servidores de informática, ambientes web, né? Aspectos de segurança, as funções básicas. Você pode criptografar através de uma chave pública o documento e tramitar ele de forma segura. E a própria assinatura digital. Para atender o que é assinatura digital? Identificação, autenticação, sigilo, confidencialidade, integridade, não repúdio e autoria. Esses são os preceitos da assinatura digital. A grande vantagem da assinatura digital é que você gera um documento, a partir do momento que você assina ele, ele gera um hash, que nada mais é do que uma codificação de toda a informação que existe naquele documento, permite a tramitação dele. Quando o receptor recebe, ele tem uma chave pública sua, que é disponibilizada para qualquer um, e só ele consegue abrir aquele documento e ler aquele documento. Tá? Então, está garantido o quê? A integridade do documento, da origem até a sua recepção. Essa é a grande vantagem da assinatura digital. Problemas no uso da assinatura digital. Bom, primeiro nós já temos de cara uma preocupação. Como é que eu vou recuperar um documento que foi gerado há 50 anos atrás? Eu vou conseguir ler a assinatura digital desse documento? Se eu conseguir recuperar o documento, eu tenho que conseguir ler a assinatura. Quais são os padrões de arquivo para a gente poder armazenar esses documentos? Né? E aí vem a questão também da obsolescência tecnológica. Né? O que eu consigo ver hoje num determinado equipamento, talvez eu não consiga ler em outro equipamento daqui a 10, 20 anos. Existem empresas que preservam equipamentos para poder conseguir abrir arquivos que eles geraram há não sei quantos anos atrás. Mas até quando isso eles vão conseguir preservar? Esse é o grande desafio. Agora, existem algumas luzes aí no final do túnel. Né? Pelo menos no metrô, a gente está procurando seguir esse padrão. A gente está procurando seguir o padrão PDF-A, que é um padrão gerado justamente com o objetivo de preservar documentos digitais. Tá? Ele foi criado por uma demanda do próprio governo americano, né? E depois vários países se aliaram a isso. Ele é um padrão aberto, né? Inicialmente era uma ISO 19005, de 2005, e tem a ISO 32000, de 2017. Qual é a vantagem desse padrão? Né? Ele é independente de dispositivo. Ele tem alto conteúdo. Todas as fontes, cores ou necessidades que você tiver de informações para você poder abrir o arquivo, ele preserva no próprio documento. A questão da autodescrição. Ele permite você criar lá todos os descritores necessários para que você preserve a sua informação.
Tá? E restrito. Ele é um padrão que não permite, por exemplo, você criptografar. Ele não permite você fazer criptografia de arquivos PDF-A. Tá? Adoção. Adoção é no sentido de, quanto mais empresas começarem a utilizar esse tipo de arquivo, o Tribunal do Trabalho, o Tribunal de Justiça do Trabalho tem utilizado o padrão PDF-A como padrão deles para poder fazer toda a tramitação de documentos da Justiça do Trabalho. Outra vantagem é a questão da especificação aberta. Como isso é uma ISO, se amanhã não tiver um leitor, né, que consiga ler aquele arquivo, com a especificação eu consigo pedir para alguém desenvolver um programa para mim que consiga ler o arquivo, porque toda a especificação está lá descrita. Então, essa é uma alternativa, pelo menos para os documentos, vamos chamar assim, os documentos planos. Porque, hoje em dia, qual é o nosso problema? Nós precisamos de padrões para documentos de áudio, de vídeo, de imagem, mas esse aqui, para a questão de documentos tradicionais, eu acho que é um caminho. Tá? Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Tá? Espero ter conseguido aí sensibilizá-los da nossa dificuldade. Muito bem, obrigada. Eu quero agradecer muito, né, a Humberto Inarelli, Alexandre Palmeira, Sérgio Ortona, pela colaboração. São 3 profissionais referência para a gente aqui do Arquivo Público do Estado. Convidar o professor Carlos Vaz para ficar conosco à mesa. Talvez precise de alguma cadeira. Dizer que nós estamos com várias perguntas aqui. Eu acho que então já é o suficiente. Nosso tempo é limitado, mas eu não vou resistir e vou fazer colocar aqui uma questão, aproveitar também o professor Carlos Vaz, um pensador aí da área, para nos ajudar a refletir sobre um aspecto que eu acho que impacta tudo, né? Enquanto eu ouvi a sua palestra, eu então me lembrei a respeito dos conflitos e das tensões. Eu me lembrei de um poema do Carlos Drummond de Andrade, em que ele fala assim: e agora, como ficou chato ser moderno, eu quero ser eterno. Eu acho que talvez aí resida a maior tensão de todas. A administração quer ser moderna, sempre. E há sempre, em cada época, uma categoria de moderno. Toda época se julga muito moderna, né? E nós temos que nos adaptar a esses novos padrões de modernidade. Fico pensando que uma instituição como essa, que guarda documentos há 429 anos, o nosso documento mais antigo é do final do século XVI, de 1578, como bem mencionou o nosso coordenador, logo na abertura, a nossa, talvez, meta seja a mais ambiciosa de todas, que é, de alguma forma, aspirar à eternidade. Nós queremos manter esses documentos que nos contam um pouco sobre quem somos para sempre. Não é? Hoje é difícil falar em para sempre, é muito tempo. Então, os profissionais da área falam em guarda longa ou prolongada, o máximo que for possível. Né? E eu acho que talvez essa nossa relação com o tempo histórico, em contraposição ao tempo imediato da administração e da tecnologia, seja a nossa maior fonte de tensão. Eu acho que, se a gente começar a pensar um pouco sobre isso, talvez até fique mais fácil para que a gente possa atuar de forma conjunta, multidisciplinar. Porque tenho a impressão, gostaria que a mesa opinasse sobre isso, que
pela própria formação, nós somos muito formatados em decorrência de todo o conhecimento que acumulamos e das experiências vividas ao longo da vida, tenho a impressão de que temos uma relação com o tempo totalmente diferenciada, né? E como superar isso? Acho que essa é a grande fonte de conflitos, né? Nós aspiramos a ser eternos. Não basta para nós, dos arquivos, sermos modernos. Bom, eu não vou deixar de reagir a isso que você falou, de jeito nenhum. Porque acho que, no fundo, a gente está discutindo aqui uma certa encruzilhada civilizacional que a gente vive. E talvez valesse a pena a gente pensar um pouco qual é o mundo no qual nós vivemos hoje. A ideia de ser moderno é uma ideia antiga. A modernidade é uma ideia antiga, né? E, de uma certa maneira, é ideia filha do iluminismo. Nós estamos aqui na decorrência de embates e mudanças que vêm do século XVIII, XVII, XVIII. E, portanto, temos aqui uma questão civilizacional colocada. E estas transformações tecnológicas no nosso campo colocam isso de uma maneira muito expressiva. E acho que você está certíssimo ao falar da distinta relação com o tempo. Eu acho que nós vivemos hoje uma relação com o tempo, se vocês me permitem fazer um desvio do nosso assunto, de uma certa maneira, que é uma relação financeira com o tempo. Não é à toa que, para muitos estudiosos, nós estamos vivendo hoje o processo em que já é evidente que o capital financeiro substituiu o capital industrial como polo dinâmico da economia, para dizer isso de uma maneira simplificada. Antigamente, os grandes, digamos assim, os grandes homens de negócio no mundo machista, os grandes homens de negócio eram os industriais. Hoje são os banqueiros, ou são os gestores dos fundos. Vejam o que significa essa financiarização da economia quando ela vai trazendo... O que ela vai trazer em termos de mudança civilizacional para nós? O resultado que se quer mais não é o resultado da produção. O que interessa não é mais produzir automóveis. Talvez eu ganhe mais dinheiro financiando o automóvel que eu produzo. Ou não é mais produzir apartamentos, eu ganho mais dinheiro financiando o apartamento. Pensem em algumas cadeias de varejo populares. Em alguns momentos, o negócio delas não é compra e venda de eletrodomésticos. Elas são organizações financeiras. Elas ganham dinheiro fazendo você comprar o seu carnê. Essa lógica financeira é uma lógica imediatista, é uma lógica de curto prazo. É uma lógica de que... eu vou falar para vocês. Eu fui formado ainda um pouco no final da velha escola da formação em administração de empresas. Nós éramos formados para entrarmos como trainees numa grande companhia e virarmos um dia presidentes. Desde o primeiro dia, nós estávamos pensando no longo prazo da companhia. A formação hoje não é mais para formar o dirigente de uma empresa de longa duração. É para formar businessmen e businesswomen que vão fazer negócios e que vão perseguir bônus desesperadamente à custa da devastação ambiental, de maus negócios, de tudo isso que a gente vê por aí. Essa lógica do bônus do curto prazo, ela também impregnou a política, gente. E com essa tensão. E nós, que estamos preocupados com aspirar à eternidade, nós estamos falando de um registro totalmente diferente. Vejam, é um choque civilizacional de fato.
E, de uma certa maneira, eu, quando escuto você falar, Ieda, é como se eu dissesse, bom, temos aqui, isso aqui é isso, estamos numa trincheira. Não é, porque nós somos parte desse processo. E ele nos afeta de alguma maneira. E talvez, não quero parecer piegas, mas eu acho que talvez o caminho seja a gente pensar quais são os valores que realmente interessam. Talvez seja isso que a gente precise fazer como profissionais de gestão de informação, como profissionais de tecnologia, como profissionais de gestão pública. Talvez seja a hora, nesse mundo tão conturbado que o mundo vive, nesse momento tão conturbado que o mundo vive, a gente falar um pouquinho, olha, quais são os valores civilizacionais que nós queremos preservar, que nós queremos valorizar. Talvez seja a hora de dar um passinho atrás e pensar um pouco sobre isso. Alguém gostaria de fazer? Alguém da mesa gostaria de fazer algum comentário sobre isso ou podemos passar? Podemos passar? Vamos fazer um bate-bola, tentar fazer respostas curtas em função do tempo? Não, porque são muitas as perguntas, viu, professor? Então, vamos aqui ver. Existe alguma ação conhecida pelos palestrantes com relação à profissionalização dos servidores para atuarem na demanda gerada pelos documentos públicos na área de digitalização? Alguém consegue responder? Eu acho que ainda não, Ieda. O que existem são pequenos cursos que trabalham as questões da digitalização, mas profissionalizante, propriamente dito, não. O pior de tudo é que nós não temos profissionais para tratar de documentos, de arquivos, sejam eles digitais ou não, né? Os arquivos sofrem tremendamente com essa falta de profissionais qualificados nas áreas. Nós temos só 17 cursos de arquivologia no Brasil inteiro, de graduação na área, pequenos cursos, com carga horária reduzida. Poucas instituições oferecem, então, uma carência muito grande. Eu acho que o digital só vem potencializar ainda mais essa carência, que a gente já vive em relação ao tratamento e à conservação dos próprios documentos convencionais em papel. Eu só queria fazer uma observação que eu acho assim, nós temos falta realmente de profissionais de arquivo, e temos falta de disciplinas na área de informação, de tecnologia de informação, que trate a questão documental. Tipo assim, existe uma carência de integração desses conhecimentos, porque eles que vão integrar, nós estamos falando de informação. Então, tipo assim, eu percebo que na área de tecnologia se conhece muito pouco de arquivo. E o pessoal de arquivo não conhece quase nada de tecnologia. Então, como é que você faz? Você tem que criar condições de que essas pessoas comecem a tratar em conjunto soluções para a informação. Não só na questão da geração, mas da tramitação, assim como da preservação. Acho que esse é o grande problema hoje que nós temos enfrentado e que a gente vê aí ações isoladas, tanto de um lado quanto de outro, tentando fazer a mesma coisa. Tá? Essa é uma preocupação. Só acrescentando assim, os grandes especialistas estão convencidos de que o problema é complexo demais para um só profissional resolver e que o tema da gestão documental, seja ele em papel, produzido em papel ou digital, é um trabalho multidisciplinar. E nós ainda não estamos muito preparados ou acostumados com isso no setor público. Então, cada um dentro da sua caixinha, tentando resolver os problemas com os seus parcos conhecimentos. E a reunião desses conhecimentos... A gente fala que estamos numa sociedade do conhecimento, às vezes duvido que ela tenha chegado à administração pública, porque nós não conseguimos, dentro de uma mesma instituição, às vezes até pequena, reunir esse conhecimento todo e potencializar o uso desse conhecimento na resolução de problemas. Então, eu acho que essa é uma questão para a gente pensar de integrar mais as áreas, porque nas instituições o arquivo
e que é uma coisa que nos atinge em cheio, né? As instituições ainda falam em arquivo morto, não é? Que para nós é uma heresia assim insuportável, né, de ouvir. Mas eu fico pensando que estão querendo levar o arquivo morto para as nuvens, professor. Não basta eles estarem nas nossas repartições fisicamente, mas também ele está migrando, ele está indo para o céu. Vai ganhar eternidade nas nuvens, né? E isso nos preocupa muito, porque costuma-se achar que a gestão documental é aplicada a papel. Tanto é que tem um setor de arquivo na instituição. Agora, digital não, é com aquele pessoal lá de tecnologia, do alto escalão do governo, próximo, né, aos gabinetes, aquele pessoal que é ouvido, os mais inteligentes, né, Sérgio? Com todo respeito aqui aos profissionais de tecnologia. E são mesmo brilhantes, né? Eles reclamam que não são ouvidos também, né? Por quem, né? Por quem será? E o profissional de arquivo é arquivado no arquivo, não é? Ele não tem voz. E esse conhecimento, muitas vezes até intuitivo, decorrente de um acúmulo de experiência, mesmo quando não há uma capacitação formal na área, esse conhecimento ele não é considerado, não é? Ele não é incorporado na gestão do conhecimento institucional. Então, acho que esse é um dos paradigmas que, talvez, culturais, que a gente tenha que superar, é essa ideia que o gestor tem que documento e arquivo não é tecnologia. Documento e arquivo é o arquivo morto, é aquele amontoado de documentos em papel, desorganizado, atacado por pragas, e que está lá um funcionário, né, bem intencionado, cuidador dos documentos. Então, esse paradigma de que todos nós, na verdade, profissionais que lidamos com os documentos, estamos tratando de informação, é um paradigma novo que precisa ser construído ainda. Ele está em construção, não é? Todos nós tratamos a informação. O problema é que nós estamos fazendo isso de forma separada, totalmente apartados. Não é? Você queria falar, Sérgio? Não, eu só queria fazer lá no metrô, a gente começou, pelo menos, a resolver o problema. Porque é o seguinte, quem conhece processo de arquivo é o pessoal de arquivo. Quem conhece da ferramenta de gestão de arquivo é TI. Então, o que você faz? Você coloca o gestor de arquivo responsável pela gestão dos processos que a ferramenta precisa ter. Aí você é obrigado a integrar as pessoas para discutir. Porque você vai dar as regras que você tem de arquivo que você tem que colocar na ferramenta. E aí, como é que você faz isso? Né? Tem que existir uma integração, tem que existir uma troca, né, de conhecimentos aí e de como nós vamos tornar isso possível. Até porque eu acho assim, o profissional de arquivo hoje, eu acho que ele começou a ser bastante valorizado, até porque nós estamos na época da informação, certo? Qualquer resgate de informação hoje, infelizmente, ela tem sido muito mais probatória, né? A gente sai atrás de informações para saber quem fez, quem fez o que não devia e assim por diante, mas aonde estão essas informações? Nos arquivos. Uhum. Vou passar para outra pergunta. O que levar em consideração na hora de aderir a um software livre ou proprietário, quando da definição de solução informatizada para a gestão de documentos no setor público? Alguém se habilita? Rapidamente? Oi. Acho que eu cheguei a falar um pouquinho, cheguei a comentar um pouquinho na minha apresentação. Aspectos que devem ser levados em consideração, às vezes até o modelo de financiamento das empresas responsáveis pelo software, como até o Vaz falou também na apresentação dele. Existem empresas de software livre que se financiam através do modelo de prestação de serviços de evolução agilizada. Então, por exemplo, ela mantém o software livre, qualquer um pode baixar aquele software e usar. Mas ela vai lá e faz uma evolução naquele software, mas essa evolução ela fica limitada para quem mantém a empresa.
para quem paga uma assinatura, por exemplo, do software. Depois de 6 meses, por exemplo, ela libera para o público em geral. Então, pode haver uma vantagem competitiva para quem paga essa assinatura. Ou mesmo para um suporte avançado. Uma solução crítica, de missão crítica, como, por exemplo, uma solução que gerencie todos os documentos de uma administração pública, não pode ficar na mão só de um software livre que você baixa lá no site, bota no ar. Se der qualquer problema, para quem que você vai recorrer? Não tem. Se você não tiver uma empresa com técnicos especialistas para auxiliar na manutenção, correção e evolução da solução, você está provavelmente fazendo um investimento rápido, de curto prazo, mas não está pensando na preservação e na manutenção a longo prazo. As soluções de software não livre, né, proprietário, certamente vão ter, você não tem tanta essa preocupação, mas você tem um investimento alto no começo, com licenciamento, e tem também que pagar, provavelmente, a manutenção daquilo, senão a empresa te abandona. É possível manter equipes próprias dentro de uma empresa ou do governo para manter um software livre, por exemplo, para evoluir ele? É possível. Temos alguns exemplos, principalmente no governo federal, fazendo isso. Mas isso depende também do apetite da organização para manter uma equipe focada exclusivamente nisso. A Secretaria da Fazenda, por exemplo, não tem essa pretensão de manter, de ser um órgão, ter equipes focadas para manter um determinado software, como, por exemplo, um software de gestão documental. Pegar um software de mercado e ficar evoluindo ele. Porque a gente tem muitos mais projetos que acabam ganhando prioridade em cima disso. Quem é que realmente vai manter um software livre? Talvez no modelo colaborativo, coparticipativo de governo, isso funcione melhor. E talvez seja uma solução interessante. Humberto gostaria de falar? Eu queria só completar o que o Alexandre falou. Eu acho que, nesse momento da decisão da escolha do software, é importante pensar não só na questão do software livre e tudo, mas naquela questão que eu coloquei. Uma coisa é o sistema que faz a gestão, outra coisa é o documento. Tá? O documento, sim, a gente precisa ter um domínio absoluto dele para poder preservar esse documento ao longo do tempo. Tá? O software, ele é uma ferramenta que vai permitir a gente gerenciar, acessar e ajudar na preservação desse documento. Então, ele ser proprietário, ele ser aberto, é uma decisão que pode caber à própria instituição, desde que ela tenha recursos para levar esse software à frente e manter a manutenção. Agora, o documento ele tem que ter as características dele que permitam que ele continue sendo preservado ao longo do tempo, independentemente do software que for escolhido para gestão e acesso a essa documentação. O professor quer fazer um comentário rápido? Não, é só nessa questão também, eu acho que foi muito bem colocado, que não tem fórmula certa e mágica, né? E a gente, por exemplo, você tem iniciativas de desenvolvimento colaborativo, em geral, um bom software livre ele é amparado não só por uma empresa, mas por uma comunidade de desenvolvedores que se articulam em torno deles. E você pode jogar dinheiro fora com software livre e jogar dinheiro fora com software proprietário. Eu só queria colocar uma outra variável, que é a questão da autonomia e dependência tecnológica do setor público. Tem aí uma questão, é o quanto eu quero ter dependência, o quanto eu quero ter autonomia. E aí a grande questão para mim é o quanto eu sou capaz de ter autonomia para tomar essa decisão livremente, da melhor maneira. Então, como é que eu construo capacidade decisória em tecnologia sobre tudo isso que a gente está falando aqui? Olha, a Patrícia está me dizendo que tem que encerrar, porque senão vocês ficarão sem almoço. Então, nós nos comprometemos a encaminhar as questões que vocês fizeram, todas para os especialistas, e dar um retorno para vocês. Só gostaria de deixar também como uma reflexão, ainda, a questão... Porque, às vezes, eu sinto como uma grande usurpação histórica da cena. Não é? Quer dizer, qual é o protagonista de toda a nossa discussão aqui? O protagonista são os documentos, não é? São eles que atuam como prova e como testemunho ao longo da história, não é? E tudo no entorno é o que fazer para gerenciar bem, para preservar e para dar acesso no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, não é?
E, às vezes, me parece que os aspectos tecnológicos acabam roubando a cena e atuando mais como protagonistas do que os próprios documentos, não é? Então, eu acho que há uma tendência mais moderna, e aí, para usar o moderno num aspecto que eu gosto, né, de resgate de uma certa tradição da diplomática em se estudar o documento público, o documento arquivístico, as suas características intrínsecas, extrínsecas, né? Aquilo que faz dele ser o que ele é, né? A sua autenticidade, a sua organicidade, o seu valor de prova e de testemunho ao longo da história. E que a tecnologia tem que ocupar o lugar que lhe cabe, de uma ferramenta importante, sim, inclusive para a produção do próprio documento, não é? Parte constituinte da própria formação do documento, mas que ela precisa estar a serviço do grande protagonista, que é o documento, e que é ele que vai carregar a informação ao longo do tempo, não é? Então, eu acho que a gente precisaria refletir um pouco sobre essa nossa relação, né, com a tecnologia e resgatar um pouco o que a diplomática vem tentando fazer nos últimos tempos, nos projetos de pesquisa mais ousados e mais interessantes, né, da atualidade, que é resgatar a função dos arquivos e dos próprios documentos, independentemente se eles estão sendo gerados em argila, né, em papiro, em pergaminho, em papel de celulose, em meio magnético, óptico, ou sei lá o que mais vai acontecer ou vai aparecer no futuro, mas que o grande protagonista dessa história é o documento arquivístico, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, o compartilhamento desse momento, agradecer essa mesa tão seleta, que a gente tem tanto carinho e respeita tanto por tudo que conhece e representa.